Gustavo Uribe, é sobre isso que eu vou falar agora, porque tem os emissários do presidente Lula, do ministro da Fazenda, da articulação política, buscando os presidentes do Legislativo, também Davi Alcolumbre. O presidente Lula tem dito aos seus interlocutores que vai esperar o clima arrefecer junto ao Congresso Nacional antes de procurar pessoalmente os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta e Davi Alcolumbre, para uma conversa reservada. Após a derrubada do decreto que aumentava o IOF e uma consequente derrota ao governo, portanto, o presidente, como eu disse, passou a enviar emissários, líderes que pudessem conversar com os presidentes Hugo Motta e Davi Alcolumbre, buscando distensionar a relação entre os poderes. Hugo disse a esses enviados do presidente que a derrubada do decreto pelo Congresso não é uma questão jurídica, mas política, em contrariedade à decisão de levar o debate ao Supremo Tribunal Federal. Fala essa diferente da abordagem feita hoje cedo pelo AGU, advogado-geral da União, quando ele diz não se trata de uma questão política, mas jurídica, completamente inversa ao que pensa, portanto, o chefe da Câmara. Líderes consultados por nós no Bastidores CNN disseram não terem sido avisados formalmente sobre a decisão final de Lula de ingressar no Supremo nesta terça. Antes de tornar oficial o ingresso ao Supremo, parlamentares minimizavam o risco sobre a relação política entre os poderes, enquanto o Executivo defendia separar as duas frentes de batalha. Uma é política, é com a articulação, outra é jurídica, com a AGU. A ministra da Articulação Política, aliás, Gleisi Hoffmann, tem feito esse diálogo com lideranças do Congresso desde a semana passada, ainda que sob um clima de incerteza sobre qual será a reação dos congressistas a partir de agora. Gleisi e Haddad defenderam desde o primeiro minuto o ingresso da ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Já o AGU Jorge Messias, como trouxemos ontem no Bastidores, chegou a ponderar com Lula sobre os riscos políticos desse enfrentamento. A decisão do presidente, porém, já havia sido tomada na semana passada. Gustavo Uribe, vamos lá, arrumar aqui a casinha. O que está pairando no ar ainda é um clima de incerteza, Gustavo Uribe, sobre o enfrentamento que o governo comprou, existe. Muita gente dizendo ao presidente Lula que, ao assumir essa decisão de ingressar junto ao Supremo, ele coloca ali um limite nessa relação, uma relação que já está um pouco estremecida, mas aí vai para outro nível de estremecimento. Tem muita gente apostando, apesar das falas de muitos líderes tentarem atuar como bombeiros entre os poderes, tem muita gente no próprio governo, ministros que são da base, ministros do Centrão, assumindo que a partir de agora a relação é outra e é uma relação mais belicosa, Gustavo Uribe. Não é de se buscar pacificar o entendimento. Enquanto isso, a gente está vendo aí a Gleisi Hoffmann tá atuando. Ela que foi para a linha de frente da batalha, defendeu junto ao presidente Lula, se uniu, ironicamente, né, a Fernando Haddad, eles que estão sempre em pontos divergentes, com opiniões distantes, se uniu a Fernando Haddad e convenceu o presidente Lula a ingressar junto ao Supremo Tribunal Federal. E, é claro, a tentar de alguma forma, Gustavo Uribe, reestabelecer uma força do governo diante do eleitorado, né? Porque o governo ficou de joelhos com a decisão do Congresso Nacional. Então, sim, tem a frente jurídica que será enfrentada junto ao Supremo, a depender do comportamento do Supremo Tribunal Federal, mas muito da reação política diante de várias incertezas. Gustavo Uribe. Eu estava conversando ontem com um conselheiro do presidente. Ele me disse que pela primeira vez Rui Costa e Fernando Haddad estão tocando na mesma tecla. Eles que são adversários nos bastidores do Palácio do Planalto. E ele observou que essa pode ser uma estratégia boa ao estilo Donald Trump. Ou seja, Lula vai para o enfrentamento para abrir uma mesa de negociações. Donald Trump taxa a China para conseguir conversar com a China. Ou seja, Lula vai para o enfrentamento e aí vem o seu bastidor. Agora, depois que a poeira baixar, senta e conversa com Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Para quê? Para votar a faixa de isenção no imposto de renda. A paciência de Lula está se esgotando porque ele precisa aprovar isso para ter uma validade em 2026, que é ano de reeleição. Então, o que ele afirma? Que Lula, nesse momento, achou melhor ir para a guerra na tentativa de sentar e conversar. Ou seja, os dois lados cedem
e aprova essa medida eleitoreira de Lula, que, claro, não é apenas eleitoreira, é uma medida importante, é justiça social, porque tem muita gente que ganha muito e paga pouco e gente que ganha pouco e paga muito, mas que também pode ser um trunfo eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver agora como vai ser essa mesa de negociação, Tainá Falcão. E vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar de Polícia Uribe, Federal? não vamos esquecer de Arthur Lira, que pode ser um personagem essencial para diminuir essa temperatura, que ele é o relator dessa proposta, né? Então, está na mão dele, portanto, uma possível pacificação, fica esse questionamento. Mas o Palácio do Planalto já está buscando o ex-presidente da Câmara para uma composição. Apesar que não é a personalidade de Arthur Lira, a composição, né? Ele é de mais enfrentamento do que todos. Agora, não fale de Arthur Lira próximo de Hugo Mota, porque aí você gera a saudade do ex e é o que eles não querem nesse momento discutir na Câmara dos Deputados.